Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Amém? Amém. Muito bom estarmos novamente nessa manhã. Nós temos alguém nos visitando, primeira, segunda vez. Levanta aí sua mão. Flávio, estou te vendo. Aí, Deus abençoe, queridão. Você é nosso amigo. Não? Não, ele já levantou. Mais alguém nos visitando? Ali atrás temos mais uma pessoa, na galeria ninguém. Como é que nós saudamos esses nossos dois visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Agora você vai olhar para um lado, olhar para o outro. Tem alguém aí do seu lado? Tem, né? Cumprimenta, dá um bom dia. Se levanta, dá um abraço na pessoa, dá um cumprimento. Nós temos aí nossos dois visitantes, cumprimenta, diga que Jesus o ama. Nem vão mandando beijo, sair, bênção. Um assim também, não, você está procurando lugar. Fique em paz, fique em paz. Irmãos, a partir desta manhã e manhãs seguintes, sempre que eu estiver aqui no culto da igreja, nós vamos, aos domingos pela manhã, as nossas meditações, as nossas mensagens serão baseadas na primeira carta de João. Eu gosto muito de fazer uma sequência de mensagens dentro de um mesmo livro. Eu prefiro assim, eu acho que é bom para mim como pregador, que consigo ir mais a fundo em alguns textos bíblicos, em algumas coisas. E é mais interessante para os irmãos que, além de conseguirem captar melhor a mensagem, conseguem também ver uma sequência dentro de um mesmo livro, dentro de um mesmo texto, de uma carta. Porque, irmãos, eu digo, insisto e vou repetir até os irmãos decorarem. Os textos bíblicos, eles não são apanhados de versículos. Os textos bíblicos, eles são documentos inteiros que devem ser vistos na sua íntegra, não em suas partes. Quando a gente começa a juntar partes, às vezes nós juntamos partes que não deveriam estar juntas simplesmente porque se parecem. E às vezes nós separamos partes que deveriam estar juntas e que dão sentido e significado ao texto. Gosto muito do exemplo, temos alguns irmãos aqui que trabalham em banco. Imagine que você recebe uma carta do banco e você lê a primeira linha da carta, dizendo assim: querido cliente. E você lê a parte do querido cliente, fecha a carta, sorri e fica feliz. O banco me ama, o gerente me ama, é meu amigo. Aí você vai lá na agência, na certeza, o gerente é seu amigo. Você chega na agência, olha o seu gerente, vai lá e dá um abraço nele, fala: oh, você também é querido para mim, que legal, vamos almoçar um dia junto, eu pago o almoço para você. E aí o gerente olha para você e diz: como assim paga o almoço para mim? Antes de mais nada, pague as suas contas. Como assim? Você leu a carta inteira? Não li, só li a parte ali do querido cliente. Mas lê o resto agora. Então, querido cliente, você está devendo no banco, nós vamos tirar a sua casa, nós vamos tirar o seu carro, corra logo o seu caloteiro. Assinado, Senhor José da Silva, gerente do banco. Opa! Ler a carta inteira vai mostrar que, na verdade, aquele querido cliente era só uma ironia. Querido coisa nenhuma. Aproveito o parênteses: banco só te trata bem em duas situações: se você tem muito dinheiro ou se você deve muito dinheiro. Se você está ali no meio, esquece. Vai ser, por isso que o banco te trata mal. Aqui o pastor Vieira que não deixa mentir.
está ali no meio, não deve, você é mais um pega-fila. Então, ler o documento inteiro vai nos ajudar a entender o contexto todo. É por isso que quero, a partir desta manhã, começar várias mensagens na primeira carta que escreveu o apóstolo João, e te convido a abrir 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. 1 João, não confundir com o Evangelho de João, 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Quero começar dizendo que o propósito de João ao escrever essa carta era principalmente, acima de todos os outros que ele possa ter, era que a nossa alegria como cristãos fosse completa, que a nossa alegria não fosse pela metade, mas que ela fosse plena, que ela fosse cheia, que nós como cristãos vivêssemos uma vida plenamente de alegria, não livre de tribulações, obviamente, não livre de perseguições, não livre de pessoas que querem o nosso mal, não livre da perseguição do diabo, mas plenamente alegres. E ele está escrevendo, e nós precisamos entender com quem João estava lidando. Ele estava escrevendo às igrejas de uma maneira geral. Nós temos apenas 2 cartas no Novo Testamento que nós não temos o autor não se apresenta. E nessa carta em especial, que é a carta de Hebreus, e essa carta o autor não se apresenta, mas essa carta em especial, ela não tem um destinatário, ela não tem uma pessoa, ela é, portanto, para a igreja de uma maneira geral. E já nessa época, é o apóstolo João, aquele mesmo que viveu com Jesus, que está escrevendo. Nós sabemos isso por várias coisas que nós vemos no meio do texto, pela tradição da igreja. E esse mesmo João que escreveu o Evangelho, ele vê que a igreja que está crescendo, as pessoas que estão se convertendo, elas estão passando por problemas de heresias, pessoas que estão ensinando coisas equivocadas com relação a Jesus e com relação ao Evangelho. E então ele se dedica a escrever essa carta para mostrar que aquelas pessoas estão erradas, para mostrar que o cristão ele não pode crer de qualquer maneira, que doutrina é sim importante. E ele diz assim: não basta você crer em Jesus. É como se ele estivesse dizendo: não basta você crer em Jesus, você precisa crer da maneira correta em Jesus. E existe então uma maneira correta. Ele estava lidando com um grupo que tinha algumas filosofias, que pregava algumas filosofias gregas.
E essas filosofias desvirtuavam o Evangelho e diziam que o conhecimento está acima da virtude. Ou seja, conhecer era mais importante do que praticar o Evangelho. E mais, este conhecimento, ele não era alcançado por todos na comunidade cristã. Apenas um grupo seleto, apenas algumas pessoas no meio da igreja poderiam chegar a este conhecimento. Então, simplesmente assim, tinha um culto para o povão, e aí, do meio do povão, você selecionava algumas pessoas, e essas pessoas chegariam a um conhecimento mais aprofundado. Eles também diziam que o mundo era mau, essencialmente mau. Portanto, se o mundo era mau, Deus não podia ter vindo a este mundo. Aliás, Deus não podia nem ter criado este mundo. O mundo não era uma criação de Deus, porque o mundo é mau. E se o mundo é mau, Jesus também não veio a este mundo. Então eles diziam: olha, Jesus não nasceu em carne, era uma imagem de Jesus, era uma figura de Jesus. Esse Jesus nunca existiu. Há também um outro perigo na doutrina que esses homens ensinavam, que eles diziam que o pecado cometido no corpo não afeta o espírito. Eles dividiam o homem em duas partes. O homem é um espírito e habita no corpo. E eu acho isso herético. Eu acho que, na verdade, o homem é corpo, alma e espírito, tudo junto. Um não vive sem o outro. É por isso que eu não acredito em alma penada. É por isso que eu não acredito em reencarnação. Porque é tudo junto. É por isso que no céu nós teremos um corpo glorificado. Mas eles diziam que não, é separado. E o problema deles dizerem que era separado era o seguinte: o que você faz no corpo não afeta o seu espírito. O espírito se relaciona com Deus e o corpo se relaciona com a matéria. Então a gente pode viver de qualquer maneira, pecar à vontade, porque o pecado não toca no meu espírito. Portanto, o pecado não influencia na minha salvação. Isso é um equívoco. Isso nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Esses homens também diziam que a salvação você não podia ter certeza da sua salvação. É por isso que nesse mesmo livro, nessa mesma carta, João, lá no capítulo 5, versículo 13, diz: estas coisas escrevi a vocês para que vocês saibam que tem a vida eterna, a vocês que creram no nome do Filho de Deus. Então estou escrevendo tudo isso aqui para que vocês tenham a certeza da vida eterna. Quem? Vocês que creram em Deus. João sabia que havia muitas pessoas que queriam enganar as pessoas, que queriam enganar a igreja. Olha lá, 1 João 2, 26, diz: estas coisas escrevi a vocês a respeito dos que enganam vocês. No meio da igreja haviam pessoas tentando enganar. Mas, apesar desse ser um dos propósitos, o versículo central dessa carta, e é o que é o mais importante, é o versículo que você deve guardar, é 1 João 4, 7 e 8. Quem foi criança na minha época, um pouquinho depois talvez, lembra de uma musiquinha: amados, vamos amar uns aos outros. Posso cantar? A Camila falou que eu posso cantar. Mas eu expliquei para ela que nem todo mundo me ama como ela me ama. Então nem todo mundo vai aguentar o que ela aguenta. Então é melhor eu não cantar. Mas a música, que é exatamente o versículo, fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não ama, não conheces a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Mas 1 João 4, 7 e 8 é o versículo central dessa carta. Porque não adianta você ter conhecimento de Jesus e esse conhecimento ser aprofundado se você não ama a Deus, a
acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. O que João está reafirmando é a pregação de Jesus. Mas agora ele não está escrevendo para a salvação, como ele escreveu no Evangelho de João. Ele está escrevendo para a confirmação daqueles que são salvos. Portanto, essa carta não é uma carta evangelística, ela é uma carta doutrinária. Ela é uma carta que tem como destinatário os cristãos. E então, acho que o que mais importante eu poderia dizer nessa manhã, dentro daquilo que vou dizer com relação a esse trecho que lemos, é que João está tentando combater aquilo que chamam de o ladrão da alegria, que inclusive tem um teatro, uma peça bem famosa entre os evangélicos. E eu digo que João não apenas está combatendo o ladrão da alegria, mas os ladrões da alegria. Porque ele diz no versículo 4, essas coisas, pois, vos escrevi para que a nossa alegria seja completa. Ele tinha um cuidado e estava certo de que haviam pessoas que queriam tirar a alegria do meio do Evangelho. Talvez não intencionalmente, mas com ensinos errados, com propostas erradas. Esses homens, eles roubariam a alegria das pessoas. E quando nós seguimos doutrinas erradas que nos escravizam, a nossa alegria termina, a nossa alegria acaba. Irmãos, tenha certeza, a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, está indicando que nós precisamos ser alegres, mesmo no meio das tribulações. Abacuque 3,18 diz: eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Lá na lei, lá no Antigo Testamento, lá naquele livro que algumas pessoas acham que já está caduco, mas lá fala da alegria daquele que crê, daquele que espera no Senhor, a felicidade que tem daqueles que servem a Deus. Paulo dizendo a mesma coisa que João está dizendo, e a mesma coisa que Abacuque estava dizendo, em Filipenses 4,4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Vou insistir, regozijai-vos. Ou como diz o texto, outra vez digo, regozijai-vos. Paulo insiste, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que o crer no Senhor seja a nossa alegria, que o esperar no Senhor seja a nossa alegria. Mas João está consciente de que há pessoas se infiltrando na igreja com a intenção de tirar a alegria daqueles que esperam no Senhor. Digo e insisto, nós não podemos perder a salvação. O diabo não pode tirar a sua salvação, mas ele pode colocar você dentro de uma caixinha e tornar a sua vida cristã pequena e miserável, de forma que você não tem a alegria de estar na igreja, não tem a alegria de louvar ao Senhor, não tem a alegria de ler a palavra de Deus, não tem a alegria de orar, porque essas coisas precisam ser alegria para nós. Adorar a Deus precisa ser uma alegria para nós. Estar diante de Deus precisa ser uma alegria para nós. Estar em comunhão com a igreja precisa ser uma alegria para nós. Porque do contrário, o que nós vamos fazer no céu? No céu nós vamos passar a eternidade diante de Deus. Nós vamos passar a eternidade falando com Deus. Nós vamos passar a eternidade em comunhão com a igreja. Se a gente não gosta disso aqui, se a gente não tem alegria disso aqui, a eternidade, o céu passa a ser um lugar enfadonho, chato. E na verdade a Bíblia diz que o céu é o lugar mais feliz que possa existir. João também no seu evangelho ensina que o ladrão veio roubar, matar e destruir, não o diabo. O texto de João 10,10 diz: o ladrão veio roubar, matar e destruir.
E quando nós fazemos a interpretação correta do capítulo 10 de João, eu já preguei sobre esse texto aqui, né? Tem gravação em algum lugar, não me lembro onde, mas diz que na verdade não é o diabo, é o falso profeta. Os falsos profetas, eles vêm com ensinamentos errados e eles querem roubar a sua alegria, eles querem roubar a sua felicidade. Não deixe, porque Jesus, ele se compara ao falso profeta, dizendo: o falso profeta, na hora que a coisa aperta, ele vai embora. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E a vida que Jesus nos deu foi comprada com o seu próprio sangue, foi comprada com sua própria vida. Portanto, entenda isso. As falsas doutrinas vão tirar de você a alegria. As pessoas que querem extorquir de você dinheiro, pessoas que querem extorquir de você o seu tempo, pessoas que querem tirar a vida que você tem para fazer delas seus seguidores, vão acabar com a sua alegria. Por isso que João tem esse cuidado. João tem esse cuidado de escrever essa carta para que aquela igreja, que para nós, tenhamos o cuidado de seguir as doutrinas corretas, de seguir as doutrinas certas com relação a Jesus em especial. E João, para falar a respeito da alegria, ele fala a respeito do Cristo, do Jesus histórico e do Cristo da fé. Há pessoas que dizem que Jesus não veio a este mundo. Nós precisamos entender que nós estamos separados de Jesus por 2 milênios. Aquele Jesus que veio e andou neste mundo, e entre nós existem 2.000 anos. Para nós dizer que Jesus veio em carne realmente é um pouco complicado. Nós não vimos, nós nunca estivemos lá com ele. Mas pense que João, que esteve lá com ele, enfrentava pessoas que já diziam: Jesus não veio em carne. E então ele escreve essa carta para dizer: olha, o que temos visto, ou o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que contemplamos, o que nossas mãos tocaram. Ele diz assim: eu não estou falando de uma teoria, de alguma coisa que me falaram, de uma história. Eu estou falando do que eu vi, eu estou falando do que eu presenciei, eu estou falando do que eu sei. Por isso é claro que nós vamos encontrar entre nós pessoas que têm dificuldades de acreditar que Jesus veio. Claro, entre os discípulos havia uma dificuldade. Lembram-se de um homem chamado Tomé? Tomé passou 3 anos de sua vida junto com Jesus, vendo os milagres, vendo os sinais, vendo a sua morte. E depois Jesus apareceu um dia em que ele não estava junto. E aí os discípulos falaram: olha, Jesus ressuscitou. E aí Tomé fala: não, eu só acredito vendo. Não foi isso foi assim que ele falou, mas foi isso que ele quis dizer. E aí ele falou: não, eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida, se eu falar com ele, aí eu acredito. Passaram-se 8 dias dele ter dito isso, então Jesus apareceu para ele, junto com os discípulos. E aí ele se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. Ele fica encantado, ele fica maravilhado. E então Jesus, lá em João capítulo 20, versículo 29, diz: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados ou felizes os que não viram, mas creram. Bem-aventurados somos nós, felizes somos nós. João parece que se coloca num degrau abaixo da felicidade, porque para ele crer, ele precisou ver, mas nós estamos num degrau acima da felicidade de João, porque nós não vimos, mas cremos. Para nós é muito mais difícil, para nós é uma situação muito mais complicada, porque nós não temos um livro de Jesus, nós não temos uma foto de Jesus, nós
nós não temos nada, mas nós temos a fé. E Jesus está dizendo: felizes são vocês, felizes somos nós, que não vimos, mas cremos. E João está reafirmando essa nossa felicidade, essa alegria que ele teve de ter visto que o Verbo virou gente e habitou entre nós. Parênteses, essa era outra musiquinha que eu ia cantar, mas eu também vou pular essa. Dois solos no mesmo domingo não pode, não dá. Mas tinha uma antiga música muito bonita que dizia: o Verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória do Pai. Música de uma cantata chamada Vento Livre, lá da década de 80. Tem isso. Isso era um problema para aqueles hereges daquela época, que diziam que Jesus não havia estado em corpo. Mas João estava dizendo: não, eu vi, eu estava com ele, eu presenciei. E é isso que eu testemunho, e é isso que eu anuncio a vocês, que o Criador da vida se manifestou nessa terra em carne e osso. Não temos nenhum argumento racional para dizer, simplesmente dizemos: cremos, nós acreditamos nisso. Simplesmente João, ele não se dedica a fazer um grande discurso, ele simplesmente diz: quem está dizendo que Jesus veio em carne é aquele que viu. Eu sou testemunha disso e estou anunciando a vocês isso. E ele não precisava dizer novamente: olha, porque eu já escrevi todo um evangelho lá atrás sobre isso, dizendo o que ele fez, como andou. Então agora, na minha carta, eu não preciso descrever novamente. Se você quer saber quem é esse Jesus, onde ele viveu, com quem ele falou, o que ele fez, lê lá o evangelho. E lá no evangelho você vai poder crer. E crendo, vem aqui, lê a carta, para que a sua alegria seja completa. E um dos problemas que João tentava desfazer com essa carta era porque, se as pessoas começassem a acreditar nas heresias, a igreja começaria a se dividir. E uma igreja dividida não é uma igreja alegre. Ele diz no versículo 3: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vocês, para que igualmente mantenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João sabia que uma igreja dividida é uma igreja triste. João sabia que as heresias, se ganhassem lugar na igreja, dividiria a igreja. Se nós começamos a pregar doutrinas as mais diversas no nosso meio, nós estaremos nos dividindo, e assim a nossa alegria não será completa. Lembro de uma vez que estive num congresso e um pastor que estava lá profetizou sobre a vida de uma pessoa, que ela receberia um poder, uma unção toda especial. E era uma pessoa que estava bem do meu lado, e acabando o culto, essa pessoa foi procurar o pastor, e como eu estava do lado, eu resolvi ouvir a conversa alheia. É feio, mas eu estava lá, aí eu vi. E aí, na conversa, o rapaz falou assim: eu sou de uma igreja tradicional, se eu fizer isso que você está falando, a minha igreja vai dividir. E aí o pastor disse assim: não tem jeito, irmão, onde o Espírito Santo chega, a igreja divide mesmo. Falei: opa, já acendeu a luzinha vermelha, é perigo, corra. Como assim? Onde o Espírito Santo chega, a igreja divide mesmo? É exatamente o contrário. Onde o Espírito Santo chega, as pessoas começam a se unir. Essa é uma das características da igreja que passa por um avivamento. Ela se une. Essa é a característica da igreja que tem recebido o poder do Espírito Santo. Ela se une, ela não se divide, ela não se dispersa. As divisões, facções, são obra da carne, não do Espírito.
E João está preocupado porque uma das estratégias do inimigo é causar divisão na igreja. E quanto mais diferente pensarmos, mais divididos seremos. E eu não estou dizendo que você não pode ter uma opinião diferente do pastor, não é isso. Nós como batistas, somos democráticos, você pode ter uma opinião diferente do pastor, mas cuidado como você prega isso, cuidado como você ensina isso. É preferível você passar como errado, mas manter a comunhão da igreja, do que você ter razão e dividir a igreja. E quando eu falo doutrinas erradas, eu não estou dizendo assim, eu acho que, eu sou calvinista ou arminiano. Isso é discussão de adolescente. A gente quer ter mais crescidinho, palavras dos seminaristas, a gente quer mais crescidinho, tem que pular essas discussões. O pessoal quer discutir, discute, mas isso não pode causar divisão na igreja. Isso não pode dividir, eu sou de Paulo, aquele ali é de Pedro. Não podemos. A gente tem que ter um cuidado de suportar o irmão que pensa diferente, mas a Bíblia tem que ser o limite. Agora, quando a pessoa chega e anuncia um negócio, e você lê a Bíblia está falando o contrário, a pessoa diz lá que Jesus morreu na quarta, quando a Bíblia está dizendo que Jesus morreu na sexta, toma cuidado. Isso vai trazer divisão na igreja. Tome cuidado. E aí enquanto estava preparando, revisando hoje de manhã o sermão, passando ali no rascunho, me lembrei de um livro que comecei a ler na adolescência, achava chato demais, e aí lembrei de um trecho do livro e fui atrás da internet e achei o livro, e aí quase perdi a hora. Eu comecei a ler o livro e eu falei, não era o livro que era chato, eu vi que era limitadinho demais, quer dizer, é limitadinho demais. E aí eu comecei a ler e fiquei encantado com o negócio, mas aí separei um trecho do livro que fala muito bem sobre isso que estamos dizendo. O trecho do livro diz assim: queremos que a igreja seja pequena, não apenas no sentido de cada vez menos homens conhecerem o inimigo. Conhecer o inimigo vale uma explicação aqui. O título do livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aluno. Então era assim, era o diabo, ele se apresenta como o diabo sênior, ou um demônio sênior, escrevendo para um demônio júnior, que está em fase de aprendizado. Então ele está dando o curso para o diabinho. E aí, logicamente, você está dando o curso para o diabinho, o inimigo é Deus. Tá? Então, dado esse contexto, é um livro muito irônico, ele é muito bom. E assim, vai parênteses dentro do parênteses. Para quem gosta de literatura, sabe Crônicas de Nárnia? Quem conhece Crônicas de Nárnia? O autor deste livro é o autor de Crônicas de Nárnia. O autor do Crônicas de Nárnia é um teólogo muito famoso, que viveu há muito tempo. E quem já leu O Senhor dos Anéis? Conhece, viu o filme Senhor dos Anéis? O autor de Crônicas de Nárnia, que era evangélico, era amigo do autor do Senhor dos Anéis. E eu achei fantástico, eu não sabia disso. O autor do livro, desse livro, dedica este livro ao autor do Senhor dos Anéis. Foi aqui, que mundo pequeno, né? Os dois se conhecem. E então, deixa eu ler de novo, fechados todos esses parênteses. Vou ler de novo. Queremos que a igreja seja pequena, não apenas no sentido de que cada vez menos homens conheçam o inimigo, mas também no sentido de fazer com que aqueles que o conhecem adquiram uma intensidade inquieta e o farisaísmo defensivo de uma sociedade secreta ou de um grupo fechado. Então, o que ele estava dizendo, o diabão ensinando para o diabinho? Era o seguinte: a gente quer que a igreja seja cada vez menor. Só que não é que a gente não vai conseguir fazer na igreja menor, menos gente. A gente vai então dividi-la em pequenos pedaços. E vamos fazer pequenos grupos, tão radicais quanto eram os fariseus, que eles se dividam praticamente em sociedades secretas.
E aí ele continua falando que cada um fechado no seu grupinho vai ser muito mais fácil da gente derrotar vai ser muito mais fácil a gente derrotar a igreja esfacelada, dividida, do que se ela for unida. E toda essa gente já tinha entendido. Se nós estivermos juntos, em comunhão, falando a mesma língua, anunciando o mesmo Jesus, nós seremos muito mais felizes, muito mais juntos, causaremos um impacto muito maior na sociedade do que se nós estivermos divididos em pequenos grupos, do que se nós estivermos divididos em pequenas facções. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21, disse assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A maneira mais fácil de anunciarmos o Evangelho é quando estamos unidos. Se estivermos separados, teremos muita dificuldade em anunciar o Evangelho. Queridos, já caminhando para o final, o tempo vai e a escola dominical vai atrasar um pouquinho. Isso tudo que falei nos ajudará a termos uma alegria completa. Se nós tivermos de fato uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo, se nós tivermos de fato o amor a Deus acima de todas as coisas, e se nós estivermos realmente juntos, unidos em comunhão, dificilmente a nossa alegria será tirada, dificilmente a alegria da salvação será retirada de nós. Pensa, quando você está triste, qual é a primeira coisa que você faz? Você se isola, você se tranca no quarto. Se não fosse se trancar no quarto para orar, está tudo bem. Qual a reclamação de muitas pessoas que deixaram a comunhão da igreja? Fiquei sozinho em casa lá, não vim na igreja, ninguém foi me visitar. Quando a pessoa vem com essa desculpa, eu sempre pergunto: tá, você está fraco e ninguém te visitou. Ok. Quando você estava forte, quantas pessoas você visitou? Via de regra, a resposta é nenhuma. Pois é, as pessoas te trataram como você tratou as pessoas. Então agora se levanta e vamos lá atrás das pessoas que estão provavelmente mais tristes do que você. Vamos lá, vamos atrás, vamos levantar. Geralmente as pessoas fazem isso, elas se isolam, ficam de lado, ficam de fora da comunhão da igreja, e então a sua alegria não é completa. Vamos ter dedicação para que nenhum vento de doutrina venha roubar a nossa alegria. Vamos ter o cuidado de que as falsas doutrinas não venham a tomar a alegria que o verbo da vida veio trazer a nós. A palavra de Deus, o verbo de Deus se manifestou entre nós, e a sua glória está manifestada no nosso meio. Que o Senhor nos abençoe. Peço desculpas um pouquinho pelo horário, nós vamos atrasar um pouco. Eu gostaria de convidar os diáconos a que viessem